Boa noite a todos. Eu sou Cláudia, faço parte do grupo de especialização em hepatologia e vou ter a honra de dividir essa sessão clínica com o Dr. Gama. O nosso paciente em questão é o JPVR, sexo masculino, um paciente negro nascido em 1994, atualmente com 29 anos, natural de São Miguel do Tapuio, no Piauí. Desde o início da primeira consulta, ele relatava que tinha história de banhos de lagoa, e atualmente é procedente de São Paulo. Ele é casado, trabalha em construção civil, ele é pedreiro. A história clínica dele é que, em março de 2021, ele foi internado no Hospital Santa Marcelina por queixa de uma dor abdominal tipo cólica, mais localizada em abdômen superior, associada à icterícia, febre, uma febre que no prontuário não tem relato de aferição, além de diarreia, caracterizada por mais de 10 evacuações ao dia, fezes pastosas, sem produtos patológicos, uma colia fecal, colúria e vômitos pós-alimentares. Ele relatou que nessa internação recebeu o diagnóstico de esquistossomose, usou durante a internação 7 dias de ceftriaxone e usou o praziquantel, e foi dada alta com encaminhamento para a UBS e posteriormente para a especialidade, para a investigação do caso, melhor detalhe do caso. Além disso, na primeira consulta, ele referiu de outras queixas, uma cefaleia frontal, por vezes holocraniana, latejante, com fotofobia, sem náuseas ou vômitos, com necessidade de uso de dipirona quase diariamente, pelo menos 3 vezes na semana. Ele relatou ainda um prurido aquagênico, esporádico, com formigamento no Olha, corpo. você precisa Oi, passar para o próximo slide. eu passei, doutor, não foi não? Não, Vê agora se foi. ainda Não tá não. passando mesmo, não. Que estranho. Para mim tá aparecendo aqui, ó. É porque não dá para ver, ó, mas para mim tá queixas clínicas, viu? Mas aqui Estranho. não. Deixa eu ver como é que eu faço. Agora sim, agora sim. Agora foi. Foi? Foi. Então, ele referiu ainda um prurido aquagênico esporádico com formigamento no corpo quando tinha exposição solar. E na infância, ele tinha episódios de prurido com cianose em extremidades, nas pontas dos dedos, e parestesia em mãos e nos pés, sendo o último episódio há 5 anos. Ele tinha uma queixa presente ainda de uma leve dor que surgia esporadicamente em abdômen superior, relacionada mais à alimentação, principalmente quando ingeria massas. De antecedentes pessoais, ele negou comorbidades, negou tabagismo, etilismo, uso de drogas, negou ingesta de chás e outras medicações. Não mudou ainda, né, também. Acho que tá levando, tem um tempinho aí para mudar o slide, viu? Que eu já mudei o slide aqui. Deixa eu ver se vai. Ai, Jesus. Não sei por que não tá indo. Deixa eu ver. Aí, foi. Porque tá tendo um delayzinho. Ele negou comorbidades, negou etilismo, tabagismo, ingesta de chás e outras medicações. E ele tinha uma história de uma tatuagem feita em 2015. Negou de história familiar, ele negava qualquer doença hepática, neoplasias ou doenças hematológicas. No primeiro atendimento, ele estava em bom estado geral, afebril, acianótico, anictérico, sem linfonodomegalias palpáveis. Na ausculta cardíaca, foi observado que tinha uma P2 mais audível que A2 em foco pulmonar, e a ausculta respiratória normal. O abdômen dele, ele apresentava uma hepatoesplenomegalia indolor, com o fígado palpável a 6 centímetros do rebordo costal direito, e uma esplenomegalia grau 3. E aí agora vem hipóteses diagnósticas, que aí vai mudar o slide daqui a alguns segundos. Carol B, eu vi que você está hoje, eu vi que você acordou cedo para fazer exercício, então
Dá as suas hipóteses. Boa noite. Só esse exame físico, desculpa, Cláudia, foi em 2021 ainda? Quanto tempo depois do quadro inicial lá da internação dele? Que eu perdi essa informação. Esse exame físico foi em 2022, Tá, ele internou lá em 2021. um ano depois. A priori chamava atenção um quadro, né, colestático, do abdominal, colia, colúria, icterícia. Sempre importante, né, afastar quadros litiásicos, né, colitiase, porque tinha dor abdominal e um quadro colestático. Não se sabe como foi feito esse diagnóstico de estosomose, né? Não se sabe. Não Eu tem detalhes sobre isso. não sei se a região de onde ele é área endêmica, porque a sorologia perderia um pouco, né? Por ser área endêmica, poderia positivar para todo mundo. Não ficou um pouco assim, não sei se tinha um parasitológico de fezes, e aí viu-se de fato, né? O citosoma, enfim. A gente está acreditando num diagnóstico passado de histosomose, que agora ele poderia estar com a forma hepatosplênica, né? Sendo traduzida como uma hepatosplenomegalia, mas que também não acho que fecha muito a priori agora o quadro, porque teria que ser lá atrás aguda e com um ano cronificar, já com impacto pleno importante. Enfim, eu acho que é importante lá no quadro de trás afastar o diagnóstico de litíase, ver se tem como resgatar se foi de fato, como é que foi feito esse diagnóstico, né, da desdosomose. E agora, atualmente, pelo que eu entendi, ele não tem queixas da gente, né, da parte da gastrohepato. Ele tem aquele prurido acogênico, ele tem aquela cefaleia, que talvez seja uma cefaleia enxaquecosa. Eu acho que só é importante, né, levantar de prurido acogênico, né, tem relação com doenças hematológicas. Então, doenças linfoproliferativas, polistemia vera, a mutação da JAK2, né, com trombocitose essencial também tem relação com o prurido acogênico, então acho importante a gente ver, checar, apesar de que mutação de JAK2 é visto nesses quadros, né, hematológicos, proliferação em indivíduos mais idosos, não então indivíduos mais jovens. Mas acho que agora, e pós-diagnóstica, precisa de um exame de imagem para afastar lá atrás o quadro de litíase, se ficou alguma coisa, além da gente caracterizar essa hepatosplenomegalia, né, melhor, ver se tem algum quadro vascular que poderia justificar essa alteração, esse hepatospleno, sem ter muita relação com o quadro colestático lá atrás, ver se tem como resgatar esse diagnóstico da histosomose e pedir exames, né, laboratoriais gerais, para a gente ver como é que está o grau de função hepática, se tem alguma alteração de enzimas, né, canaliculares ou das transaminases, e ver como é que está esse hemograma, para ver se tem alguma alteração que possa chamar a atenção, já que ele tem esse quadro de prurido acogênico, de cefaleia, às vezes pacientes com muitas células, né, hematológicas, que a gente vê às vezes leucemia, pode causar aquela cefaleia, então acho que é importante só afastar se não tem nada alterado no hemograma dele a priori. E o exame de imagem, né, litíase e ver a parte vascular. Muito bom, Carol. Alguém pensou alguma coisa a mais que a Carol gostaria de opinar? Eu só vou perguntar porque faz tempo que eu não falo com ela. Doutora Ana Laura? Oi, doutor, tudo bem? Quanto tempo? Faz tempo que a gente não conversa, né? Pois é. Mas eu peguei da metade do caso para frente, mas eu acredito que acho que tudo que a Carol falou é válido. Quando pegou essa história do passado dele de prurito aquagênico, também pensei em quadros hematológicos. Então, acho que a princípio nada a acrescentar. E o pessoal das antigas, doutora Cibele? Eu acho que eu realmente também não sei fechar um quadro em mais alguma coisa, mas algumas coisas chamam atenção que ainda não encaixou em algumas coisas, porque ele tem também um quadro de cianose, de formigamento de extremidades, alguma coisa de sensibilidade, de fotossensibilidade. Então, me chama atenção, não consigo encaixar num quadro de porfiria, alguma coisa assim também. Não sei se a gente não tem que investigar nessa linha,
pensando nessas outras coisas que ele tem, de fotofobia, de fotossensibilidade, de um formigamento. Então, acho que também nessa linha a gente vai ter que investigar alguma coisa. Viu? Então, como o Gama conhece o caso, eu vou pedir para a professora Maria Lúcia opinar. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Não, acho que foi muito bem comentado aí pela Carol, né? Ele teve um quadro que foi de uma dor abdominal com icterícia, colúria. Então, nesse contexto, não tem dúvida que a gente tem que avaliar icterícia obstrutiva extra-hepática, conforme ela comentou, né? Então, a primeira providência aí seria um exame de imagem. Só que aí a gente acaba encontrando várias outras coisas nessa história, né? Então, tem o tal do prurido aquagênico, tem essas coisas que a Cibele comentou, aí vai para o exame físico, ele tem uma hepatosplenomegalia, e ele tem ali uma história pregressa de alguém ter feito um diagnóstico de esquistossomose, poderia, acho que ele é do Piauí, né? Então, eu acho que se encaixa também em zona endêmica. Outro dia a gente aprendeu que no Maranhão tem, né, Gama? Embora... E no Pará também tem, então eu suponho que no Piauí também tem. Então, ele tem um antecedente epidemiológico, tem uma hepatosplenomegalia, e foi tratado, né? Então, a gente não sabe se encontraram ovos viáveis em algum lugar ou se ele tem uma esquistossomose aí hepatoesplênica. Mas, sem dúvida, por conta dessa história aí de uma febre que não foi medida, e esse tipo de prurido, e encontrando uma hepatosplenomegalia, a gente tem que pensar também nas neoplasias hematológicas. Acho que tudo foi pensado aí nos comentários que vocês fizeram, né? Não teria diagnósticos diferenciais novos aí a acrescentar. E uma biliopatia portal. Eu acho que eu até pensei nisso quando eu estava contando a história, né, tentando juntar uma esquistossomose hepatosplênica com um grau importante de hipertensão portal, degeneração cavernomatosa de veia porta, acompanhada ou não de trombose, e aí isso gerando aí uma biliopatia portal que poderia justificar uma colestase, né? Nós estamos muito na história desse prurido aquagênico aí, um dado interessante, né? Mas pode ser que ele tenha um prurido colestático também, né? O menino teve icterícia, teve colúria, teve... Então, poderia desenvolver, para juntar tudo, ele poderia ter uma colestase secundária, uma biliopatia portal. Acho que sim, cabe a hipótese. Como você é um pouquinho mais velha que eu, o prurido aquagênico é de prurido depois que toma banho? Nós somos velhos e não tinha essa gracinha nos nossos pruridos, né? Mas eu acho que é isso, desencadeado pelo contato com a água, né? E o nosso chefe, doutor Gama, que não precisa, que sabe do caso, mas até aí você pensaria como, Gama? Eu acho que todas as impressões diagnósticas que foram levantadas foram absolutamente adequadas para o caso, né? Um rapaz jovem, de 29 anos de idade, e que
ele interna com um quadro de uma icterícia colestática, dor abdominal, que parece que foi uma queixa importante naquele momento, em quadrante superior direito, e uma diarreia que ficou assim, 10 evacuações ao dia, né, sem produtos patológicos, sem sangue, enfim, mas que acompanhou aquele momento, né, daquela internação, e que na interpretação de quem o atendeu, além de possivelmente identificar o diagnóstico de esquistossomose e ter prescrito praziquantel, entrou com um esquema de antibiótico para ele. E me parece que ele saiu tranquilo daquele período inicial daquela internação e com recomendação para investigar aquilo que era mais importante no exame físico, que era uma hepatosplenomegalia, né? Dos diagnósticos, senhora? Então, Oi? você acha que cabe a gente pensar em doença inflamatória intestinal e A ideia seria assim, um homem jovem, colestático, com diarreia de 10 evacuações ao dia, esse binômio, né, doença hepática colestática, complicada naquele momento com coledocolitíase que fosse, e diarreia de 10 evacuações ao dia, eu acho que incluir mais um diagnóstico seria pertinente para ele. Será que não é uma CEP com uma doença intestinal inflamatória, né? Esse seria um outro diagnóstico diferencial a ser pensado. E a ideia da biliopatia, né, justificando o quadro de colestase, também é muito interessante. Muito interessante. E aí a gente tiraria, né, aquelas queixas de prurido aquagênico, com cefaleia, com tontura, parestesia de extremidades, a gente só vai poder valorizar isso depois com a sequência dos exames, né? Oi, pessoal, é a Ana Cláudia aqui. Estão me ouvindo? Oi, Ana Cláudia, sim. Oi, Ana. Ai, eu vou dar um pitaco aí na parte do intestino. Sandrinha me ajuda se eu falar bobagem. Ele tem uma diarreia, 10 evacuações por dia, mas não tem nenhum produto patológico e tem uma história de febre, né? Então, se a gente pensar doença inflamatória, né, o mais comum seria a retocolite, dificilmente esse paciente ia fazer diarreia sem sangue, né? Então, a gente esperaria ter sangramento. Por outro lado, não, é um Crohn com CEP. Pode acontecer, menos comum, mas pode acontecer. No CEP, a gente não tem sangramento, tem menos, né? Desculpa, no Crohn, a gente tem menos o sangramento, mas tem muita dor abdominal. Gente, eu tô na esteira, até por isso, desculpa a voz aqui. Mas, então assim, eu nesse momento não pensaria. O quadro está acompanhado de febre, né? A não ser que tivesse uma infecção associada, mas não pensaria nesse momento, viu? Eu preferia andar um pouquinho, até porque faz um quadro colestático, isso também não é o comum, né? Com dor abdominal, quadro colestático, icterícia, também não é o mais comum, mas eu deixaria bem lá embaixo essa hipótese. O que vocês acham? É isso aí, Sandrinha? Concordo plenamente com a Cláudia, entendeu? Assim, para pensar numa retocolite, que seria o mais provável da associação com o fígado, né, nós teríamos que ter um quadro mais abundante, com sangue, com dor de abdominal mais importante, né? E assim, cessou sozinho, né? Uma doença inflamatória dificilmente vai regredir sem um tratamento específico. Então, eu acho que não é uma das coisas que eu pensaria. Não poderia descartar totalmente, mas não é uma coisa que eu supervalorizaria, não. Eu vou na mesma linha da Cláudia. Bom, gente, podemos pedir para Cláudia passar os próximos exames? Alguém quer opinar? Vamos lá, Cláudia. Então, falando um pouco sobre os exames complementares, nós temos exame de 2022, um ultrassom, mostrando um fígado difusamente aumentado, com índice esplênico de 143, sendo valor de normalidade até 60. Uma endoscopia de setembro de 2022, mostrando uma pangastrite erosiva de moderada intensidade com H. pylori negativo. Exames fecais, um parasitológico de fezes negativo, leucócitos e hemácias fecais negativos, ausentes,
levedura, tricomonas, protozoários, eumintos, todos negativos. Temos nos exames laboratoriais uma AST de 80, não tinha relatado valor de referência, mas uma LT de 84, bilirrubinas totais de 1,31. Não temos fosfatase nesse momento, mas temos uma gama-GT de 594, um HB de 18, com hematócrito de 56,3%, leucócitos de 22.800, com plaquetas de 623.000. Não tínhamos aqui a create, mas a ureia 36, um colesterol de 102, um HDL de 27, triglicerídeos de 140, um TSH de 2,36, ferritina 63 e transferrina 229. Hipóteses. E agora? Não estou ouvindo. Doutor Gama? Acho que a Carol saiu da reunião. Ah, tá. Aí não, doutor, tô aqui. É que eu fui na Carol, você, Maria. Carol. Volta para E aí? slide. Volto. Nossa, assim, ficou um pouco confuso, porque ele tem alteração, a gente não tem FA, né, mas ele tem alteração das enzimas hepáticas, aparentemente mais da gama-GT, talvez das colestáticas, não sei se a FA vai acompanhar aí, mas tem um aumento discreto também, de 2 vezes as transaminases. O hemograma chama atenção porque ele tem um HB de 18, além disso ele tem um leuco de 22.000 e uma plaquetose também. De mais exames, né, nada muito digno de nota, sem chamar muita atenção. Mas ele tem um VCM também pequeno, né? Um VCM é uma anemia microcítica importante. E o perfil do ferro aparentemente está ok, a ferritina um pouquinho baixa, mas a partir de 50, né? Não tem ferritinopenia. Mas eu tô, assim, o ultrassom só mostra realmente patos pleno, um baço bastante aumentado. Eu acho que seria interessante o colangio para a gente caracterizar melhor essas alterações das enzimas canaliculares. Um exame também para avaliar a parte vascular. O ultrassom não tem descrito Doppler, mas é um exame contrastado para a gente avaliar a parte vascular. E um paciente, né, um homem a partir de 18, eu acho que não sei se é 17,5 ou 18, alguma coisa, mas talvez, assim, chamar atenção também para hemocromatose, a mentira, a hemocromatose não, a ferritina tá normal, a saturação, a gente não tem a índice de saturação, né, da transferrina, mas eu acho que chama atenção para esse quadro hematológico e investigar melhor. Eu não sei se já caberia a gente solicitar prontamente a mutação 2, pensando, né, nessas doenças mieloproliferativas, mas chama atenção bastante esse hemograma. Então, a gente ficou menos preocupado com a via biliar e mais preocupado com a parte hematológica, né? Eu acho que com esse hemograma, alguém pensaria em alguma coisa diferente do que acho que a Carol tinha falado no começo, tá? Polistemia, alguma coisa parecida. Eu vou passar lá para o doutor Gama, porque ele é o nosso hepato-hemato, como diriam. Cláudia, volta só o laboratório dele, do paciente. Além desse, doutor? Não, aquele que tu deixou na tela. Tá na tela? Tá na tela. Tá na tela. Ah, tá. Esse caso eu acho ele muito interessante, muito legal, porque assim, é claro que ele vai se configurar daqui a pouco, já se configura como um paciente com uma doença primariamente hematológica,
mas que chegou ao serviço de hepatologia, né? E foram hepatologistas que fizeram o diagnóstico da doença hematológica. Eu acho isso muito legal, muito bacana. Eu e a Perla discutimos esse caso da primeira vez que a gente atendeu ele, depois passamos para a doutora Lúcia também. Um homem de 26 anos de idade com uma poliglobulia, com eritrocitose, leucocitose, trombocitose. A Carol chamou a atenção do VCM pequeno, né, caracterizando aí uma microcitose, ainda que a ferritina dele não esteja abaixo do limite da normalidade, mas esse paciente ele tem uma proliferação eritrocitária. Então ele está usando muito o estoque de ferro dele, né, para fazer, obviamente, a eritropoese que ele produz abusivamente. Então é compreensível que o VCM dele fique pequeno, que ele comece a fazer microcitose. Daqui a pouco, se ele não for suplementado, ele vai fazer anemia carencial ferripriva, não é? Então esse VCM também se inclui aí nesse propósito aí da impressão diagnóstica inicial, não é? De uma doença, não é, mieloproliferativa, não é? E essa doença mieloproliferativa que faz panmielose é policitemia vera, sim, né? Veja, ele tem 18,3 de hemoglobina. Ele tem um hematócrito de 56,3%. No consenso atual para o diagnóstico de policitemia vera, bastaria que tivesse 16,5. Eles reduziram 2 pontos a menos para trazer o diagnóstico mais precoce da doença mieloproliferativa do porte da policitemia vera. Antigamente era 18,5. Caiu para o homem 16,5 e para a mulher caiu 16, né? E o hematócrito para o homem 49 ou mais e para a mulher 48 ou mais. Então, todas as vezes que a gente tiver um homem ou uma mulher com 16,5 ou mais de hemoglobina, 49% ou mais de hematócrito, ou uma mulher com 16 de hemoglobina ou mais, ou 48% ou mais de hematócrito, a gente tem que pensar na possibilidade de sequenciar a investigação de policitemia vera, né? Não perder tempo no diagnóstico, porque ele passa, obviamente, da estratificação do que é o valor máximo normal para o que seria, né, uma proliferação clonal. E aí ele tem uma plaquetose de 600 mil plaquetas, 623 mil plaquetas, né, e o hemograma, que é um exame tão simples, né, que a gente pede corriqueiramente, como ele já define, né, inicialmente a principal impressão diagnóstica. Aí no sequenciamento fica mais fácil a gente elaborar o diagnóstico e depois encaminhar esse paciente para o hematologista com o diagnóstico já configurado, né? Eu não sei se eu posso me adiantar, mas ou se deixa para depois, doutor Eduardo, doutora Maria Lúcia, que sabe, né, porque para eu não dar spoiler, enfim, mas eu acho que... A pergunta que fica é uma policitemia provável e a colestase está junto ou tem que continuar? É uma policitemia provável, né? E o nosso grande desafio agora e a colestase? Né? Esse é o grande desafio, né? Essa colestase está dentro, né, se explica pela policitemia vera, né? É necessário avançar, né, no diagnóstico com biópsia hepática no futuro, né? Porque o diagnóstico fácil a gente tem que não é o diagnóstico mais provável baseado neste hemograma, é policitemia vera. Agora, essa colestase, não é? E aí a gente volta lá no início, ele teve dor abdominal, né? Ele teve febre, ele teve diarreia, ele teve elevação de enzimas canaliculares, né? Qual é a complicação mais compreensível da policitemia vera em termos de doença hepática? Síndrome de Budd-Chiari, né? Será que isto foi um transtorno vascular? Né? Será que ele fez uma síndrome de Budd-Chiari e aquela hepatomegalia daquele momento, a esplenomegalia? Será que ele tem hipertensão portal subsequente? Né? Então, quando a gente olha para as doenças mieloproliferativas e acometimento hepático, o primeiro acometimento hepático que a gente lembra é o acometimento vascular, né? A mutação JAK2 isoladamente
ou, né, a expressão clínica da doença mieloproliferativa, ela tem esse alto risco, né, de desencadear uma síndrome de Budd-Chiari, que, aliás, quando a gente olha síndrome de Budd-Chiari primária, quem é a etiologia mais comum? As neoplasias mieloproliferativas, né? E a prevalência de Budd-Chiari nessa população chega a 49,5%, né? Então a gente tem que... agora a gente tem um caminho muito fácil, que é o diagnóstico da doença principal. E aí a gente tem um desafio, né? Qual é o diagnóstico dessa colestase, né? Perfeito. Então aí vai a colangiografia. Ajudaria antes de começar? Eu acho que uma colangiorressonância seria um passo sequencial para avaliar melhor essa colestase, sim, né? E, paralelo a isso, seguir os passos aí da complementação do diagnóstico da policitemia vera, né? E posteriormente discutirmos mais, né, o desfecho desse caso. E Doppler bem feitinho. De Com veia Doppler, hepática e de porta, né? Exatamente. Exatamente. Esses pacientes não têm por que fazer eritropoiese extramedular, né? Não tem essa... Não, eles só fazem eritropoiese extramedular, doutora Lúcia, quando eles evoluem para mielofibrose, porque a policitemia vera, ela chega a uma fase que eles chamam fase gasta da doença, em que a medula progride com fibrose, e aí o baço aumenta mais, o fígado cresce, é como se eles voltassem àqueles primeiros meses de vida intrauterina, fazendo hematopoiese extramedular ineficaz, né? E aí aparece uma série de pequenas alterações que são sensíveis no sangue periférico, que remontam essa possibilidade também, né? Então, O periférico não seria dessa forma como... Exatamente, eles têm algumas células que eles chamam dacriócitos, que são hemácias em gota de lágrima, né, e que perfazem esse conceito da doença medular com fibrose progressiva, que a gente vê muito na descrição dos pacientes com mielofibrose primária, mas a policitemia vera também pode cursar com uma mielofibrose pós-policitemia vera, que é um dos desfechos clínicos da doença, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa para o doutor Gama? Você comentou que Gama, o mais comum... Oi, fala, Ana Cláudia, pode falar. Ô Gama, é excelente, viu? Adorei sua explicação. Eu queria saber se essa doença, policitemia vera, agora me ocorreu, se infiltraria o fígado. Pois é, quando a gente olha, né, causas de colestase, né, outro dia eu dei uma aula de colestase, aí estava vendo um monte de diagnósticos diferenciais, e aí eles colocam as doenças hematológicas, os linfomas, as doenças mieloproliferativas, e quando eles colocam doenças mieloproliferativas, né, a gente entende que nesse grupo está a policitemia vera. Mas quando a gente olha para a patogenia da doença, o que é policitemia vera? Uma doença clonal, né, que tem uma mutação genética hoje claramente reconhecida, que é a mutação JAK2. Essa mutação JAK2 é uma mutação que provoca uma ativação proliferativa de muitas células e de todas as linhagens hematopoéticas e também de citocinas pró-inflamatórias, não é? Então, mas no conceito da proliferação hematopoética, não é? Isto é primariamente medular, não é? Ele não costuma haver, não é, como a doutora Lúcia perguntou, hematopoese ou eritropoese extramedular ou infiltração tumoral, como a gente vê, por exemplo, nos linfomas, né, no mieloma e etc. Né? Então, eu acho que ainda, né, a nossa pedra no sapato né, e essa colestase, como é que a gente vai explicar? Né? Se não for pela doença vascular, que né, o desfecho hepático mais comum nas síndromes mieloproliferativas, como explicar essa colestase? Gama, só uma dúvida.
Como é que por que tem prurido desencadeado por banho quente? Ou frio, não sei. O prurido ele é desencadeado principalmente pelo banho quente, né? Tanto que nas recomendações para o tratamento do prurido da polissemia vera, eles recomendam, além daquelas medidas cosméticas de cremes, etc., não deixar a pele seca, né? Eles recomendam também o cuidado com o tipo de água que esse paciente vai usar. Parece que a temperatura da água mais quente desgranula os mastócitos que liberam, né, histamina. Essa histamina é pruritogênica e desencadeia esse processo de prurido, que é uma marca clínica muito sensível, se não é específica, é muito sensível para se pensar nesse diagnóstico, né? Prurido desencadeado por banho quente em indivíduos de meia idade, pletóricos, e que você acha que está bem coradinho, enfim, que está saudável, né? Um desfecho aí de laboratório, exame clínico, pode chegar mais fácil aí ao conceito da polissemia vera. Mas esse prurido aquagênico, ele é muito relacionado, sim, com a polissemia vera, não com as outras doenças mieloproliferativas. Mas, Gama, se você perguntar para 10 pessoas com colestase se elas têm prurido depois que tomam banho quente... Eles vão responder que sim. A única coisa que a gente tem é que o prurido dele parece que era anterior à colestase, né? Ele relatava anterior a esse quadro já ter prurido relacionado à exposição à água, que era uma queixa que estava lá bem documentada mais na história da hematologia, né, na anamnese da hemato, do que lá da nossa gastrofolha, né? Interessante essas curiosidades clínicas. Mais alguma dúvida clínica com o professor Gama? Uma coisa que é importante também, agora a gente voltar um pouquinho atrás, é que talvez essa cefaleia, essa tontura, não é? Isso seja da síndrome de hiperviscosidade sanguínea. Porque esse paciente, né, ele queixa-se muito de cefaleia, né, tomava dipirona com muita frequência, tinha zumbido, tontura, enfim. Essas queixas inespecíficas, elas são muito das síndromes de hiperviscosidade. E esse paciente tem mais de 600 mil plaquetas, tem 56 de hematócrito, tem 18,3 de hemoglobina, ele tem uma hiperviscosidade sanguínea muito bem documentada. E os sintomas da hiperviscosidade sanguínea são muito inespecíficos, né? Muito inespecíficos. Uma outra queixa que esses pacientes podem apresentar, mas que ele não tem, é uma condição chamada eritromelalgia, que a gente viu outro dia num caso de uma especializanda que colocou no grupo um paciente que tinha extremidades quentes, vermelhas, dolorosas, né? E com hematócrito muito alto. A eritromelalgia é uma condição vasomotora induzida pela hiperviscosidade sanguínea, nesses pacientes com polissemia vera, com trombocitemia essencial, né? Então, são manifestações clínicas que podem fazer parte desse conceito clínico da doença. A Luziane tinha até apontado essa possibilidade aí. Eu acho que foi o caso da Luziane, que a gente mandei até uma fotinho de uma perna para ela, de um paciente, e a senhora compartilhou também, naquele dia, não sei se a senhora lembra, eu falei, isso deve ser eritromelalgia. Aí peguei uma fotinho da internet e mandei para ela. Acho que era a Luziane que estava com um caso parecido. A gente sempre aprende com o senhor, né? Doutor Gama, o senhor é uma coisa. Vamos passar para frente, Cláudia? Você tem mais novidade? Vamos. Então, mais exames complementares, né? A gente tem exames de 2023. Primeiro de 2022, nós temos 3 sorologias para esquistossomose negativas, setembro de 2022 e 2 de fevereiro. Temos eritropoetina normal, os anticorpos todos negativos, tanto solicitados pela hemato quanto por nós. Sorologias para hepatites negativas, exceto imunidade para hepatite A.
E aí veio positivo realmente a mutação do JAK2 V617F, como já o Dr. Gama já tinha falado, né? A gente tem aqui o folhão, né, nosso lá. Então, a gente vê que em fevereiro mantinha uma AST de 60, valor de referência 40, uma LT de 54, com valor de referência de 41, bilirrubinas totais de 1,4, fosfatase alcalina de 287, sendo valor de referência 129, gama GT 411, valor de referência 60, e mantinha aumento de todas as séries sanguíneas aí no hemograma, como a gente já tinha visto anteriormente, um HB de 19,4 com a hematócrito de 60, um leuco de 23.640 com a plaqueta de 469, sendo relatado macroplaquetas, e temos uma IgG total de 734, normal, né? O IgM também normal, e aí isso veio que se mantendo, né, nos demais. Pode adiantar, doutor, sobre conduta, porque muda um pouco o HB? Não, acho que isso é bom a gente discutir mais, né, doutora Lúcia? Sim, nós não avançamos muito na colestase ainda. Exatamente. Porque, na verdade, é exatamente isso. O caso se torna fácil com o diagnóstico hematológico, mas ele ainda é complicado para o diagnóstico da colestase, né? E aí uma coisa só eu acho que é interessante amarrar um pouquinho aí, eu acho que a grande mensagem que fica diante de um caso desse, inicialmente, então, toda vez que a gente tiver, né, um hemograma com essas características de hemoglobina acima de 16,5 no homem, hematócrito acima de 49% no homem, e na mulher um pouquinho menos, 16 ou mais na mulher, 48 ou mais na mulher, olhar para leucócitos, olhar para plaquetas, se tiver aí, não é, um quadro de panmielose, né, buscar já de imediato a mutação JAK2, né, porque na sequência é isso que reforça o diagnóstico. Hoje eles colocam 3 critérios para a definição do diagnóstico, né? O hemograma, que é o primeiro passo, JAK2, que é o segundo passo, e a biópsia de medula óssea. Se você tem 3 critérios desses, você já fechou o diagnóstico de polistemia vera. Se você tiver 2 deles, né, e a eritropoetina subnormal, abaixo dos valores de referência, você também fecha o diagnóstico de polistemia vera. Ela dosou a eritropoetina e ela tem eritropoetina normal. 85% dos pacientes com polistemia vera têm uma eritropoetina subnormal. Ela está naqueles 15% em que você pode ter eritropoetina ainda em níveis normais. De qualquer modo, a eritropoetina nos diz que isto não é uma poliglobulia ou uma eritrocitose secundária, né? Porque nos estados hipoxêmicos, esses pacientes têm eritrocitose significativa, mas porque eles têm muita eritropoetina ali, né, para estimular a medula a produzir mais, no intuito de melhorar a hipoxemia, né? Então, não é o caso dele. Então, a eritropoetina também serve para marcar essa diferença entre o que é primário e o que é secundário, né? Onde que ele fez essa dosagem de eritropoetina? A eritropoetina já foi na imato. Porque quando a gente pediu a mutação JAK2, né, e ela veio positiva, a gente já encaminhou ele para a imato, né? E aí eles complementaram a avaliação e depois iniciaram já, né, o tratamento, né, para esse paciente, mas ele já foi também da hepato com a prescrição de aspirina em dose pequena, né, 100 miligramas de AS por conta do risco trombótico que ele tem. E nós repetimos algum exame de imagem, Cláudia? Esse ultrassom com Doppler detalhado que a gente queria, ou uma angiotomo, ou enfim, ele fez... Então, doutora, ele tem um ultrassom de fevereiro de 2023, um fígado aumentado, com leve fibrose periportal difusa, comum nas sequelas de esquistossomose. Doppler, fluxometria sugestiva de hipertensão portal, mas não tinha detalhes, assim, mas falava isso.
acentuada esplenomegalia, ausência de líquido livre e de lesões focais. Tinha essa tomografia prévia aí de 2022, no Cláudia, fígado acho de que você dimensões. tirou da seu compartilhamento de imagem. Doutor, peraí que eu já Nós não vou estamos vendo. resolver, então, peraí. Deixa eu ver. Outra mensagem é que essa sorologia de citossomose, a gente devia até parar de pedir, porque o Edmundo já ensinou isso para nós várias vezes, é uma sorologia ruim, não funciona, e o ultrassom com a fibrose periportal, como esse paciente tem, pode ser muito mais indicativa de um quadro de citossomose. Agora, sobra a pergunta se, eventualmente, o quadro hepático secundário à policitemia vera poderia justificar essa fibrose periportal, né? Uma hipertensão portal não cirrótica. Quando a gente abre aquela chave das causas de hipertensão portal não cirrótica, ela é imensa. E as doenças mieloproliferativas estão lá também, né? Voltei, doutor. Tinha caído a chamada do computador. Então, a gente tinha uma tomografia de 2022, um fígado de dimensões aumentadas, contornos regulares, bordos finos, parênquima com coeficiente de atenuação preservados, vesícula biliar de paredes discretamente espessadas e conteúdo homogêneo. Um baço de dimensões aumentadas, contornos regulares e coeficientes de atenuação homogêneos, medindo 17 por 12 por 19, com índice esplênico aí bem aumentado mesmo. Uma ausência de líquido livre ou coleções na cavidade peritoneal. O último exame que a gente tem, assim, dele é um ultrassom com Doppler de fevereiro de 2023, fígado aumentado, com leve fibrose periportal difusa, comum nas sequelas por esquistossomose, Doppler fluxometria sugestivo de hipertensão portal, acentuada esplenomegalia e ausência de líquido livre ou de lesões focais. Eu posso... Vamos em frente, tem mais? Tem a biópsia de medula óssea. Posso passar? A gente fez colangio? Ainda não. Aliás, fez, mas está com o resultado em andamento. Está pendente o resultado. Como é que é isso? Foi a biópsia. A Imato solicitou uma biópsia de medula óssea. Em 16 de maio foi realizada, veio uma medula óssea hipercelular com incremento das 3 séries, uma panmielose, compatível com neoplasia mieloproliferativa JAK2 positiva, devendo ser considerada hipótese clínica de polistemia vera e dos seus diagnósticos diferenciais. Tinha também uma presença de uma fibrose reticulínica moderada, uma fibrose grau 2, mielofibrose grau 2. Seguirá diagnóstico em um estudo imunohistoquímico. Foi realizada a imunohistoquímica, que realmente veio positivo para marcadores como CD61, mieloperoxidases e caderina, CD34 positivo também, CD117 positivo. E aí o diagnóstico, como conclusão, eles colocaram presente estudo, imunoperfil, em conjunto com os achados histopatológicos, é compatível com neoplasia mieloproliferativa JAK2 positiva, devendo ser considerado uma polistemia vera, conforme suspeita clínica e seus diagnósticos diferenciais. Ele mantém segmento com a hematologia, né? Como o doutor Gama falou, foi direcionado pela equipe da hepatologia, e hoje ele, conforme consta em prontuário, ele realmente fechou o diagnóstico com polistemia vera, tendo aí uma pancitose. Eles colocaram como tendo uma eritromelalgia, sinais de hiperviscosidade, que o doutor já tinha comentado. Então, que é positivo aí para fechar esse diagnóstico. Ele tem a mutação do JAK2 V617F presente. Ele tem biópsia de medula óssea e imunohistoquímica compatíveis, e ele, associado a esse quadro, tem essa mielofibrose secundária, grau 2.
o paciente, se a gente olhar o folhão dele de exames, a gente vai entender a queda de hematócrito, porque em abril de 2023, logo quando foi encaminhado para hemato com a mutação do JAK2 presente, eles iniciaram sangria, e aí eles ficaram fazendo sangrias semanais, até conseguir um hematócrito menor 45%. E aí, em outubro de 2023, ele conseguiu liberação da hidroxiureia, que ele faz uso hoje, mantém o uso do AS e omeprazol. É isso. E nós fomos além do que a gente está esperando, um laudo de ressonância e de colangio-ressonância. A gente biopsiou o fígado também? Não, doutor, não biopsiou o fígado, não. Ainda não. A gente deixou para aguardar o laudo da colangio, né, e, se necessário, depois, então, discutir a indicação da biópsia hepática como a estratégia final aí para a gente caracterizar essa colestase. É isso. Gostei da sua fotinho com seus parceiros, Cláudio. Gostou, doutor? Ai, doutor Gama. Doutora Maria Lúcia, o que você espera dessa colangio e essa biópsia, se fizer? Eu estou achando que essa colangio talvez não nos ajude também, porque não acho que vai ter nenhuma obstrução significativa ou alterações anatômicas dessa via biliar aí que permitam outros diagnósticos, né, de um quadro obstrutivo aí introextrahepático ou doenças biliares crônicas aí da via biliar. Eu acho que ela não vai nos ajudar muito. Nós não conseguimos estabelecer também um diagnóstico de hipertensão portal, né? Nós temos uma hepatosplenomegalia, mas nós fizemos uma endoscopia, não tem varizes de esôfago, no Doppler eu não me atentei. Não tem detalhes, Tamanho dos vasos, mas acho que não tem hipertensão portal também ao ultrassom. Então, essa hipótese também de ser uma hipertensão portal não cirrótica ou uma doença vascular aí, forte sinusoidal, até poderia ser, porque a doença vascular forte sinusoidal pode se acompanhar ou não de hipertensão portal, né? Então, a única forma de fazer o diagnóstico aí talvez fosse realmente através da biópsia hepática. E com aqueles requisitos, né, que uma biópsia para esse tipo de diagnóstico exige, que seja um fragmento grande, que tenha um número muito significativo de espaços porta, um tamanho significativo para que a gente consiga fazer algum diagnóstico dessa natureza. E, paralelo a isso, a gente vai ver se tem algum tipo de infiltração, alguma coisa, mas que não bate com essa doença. A biliopatia portal, pela falta da hipertensão portal, pela falta do cavernoma, tudo isso a gente também afastou. Então, eu acho que a gente está aí numa situação complicada para fazer diagnóstico. Eu tenho a impressão que vai acabar numa biópsia hepática mesmo. Perfeito. E o Fibroscan daquele professor do Rio de Janeiro, que o Gama nunca lembra o nome. Aquilo na verdade, a medida da pressão do gradiente da veia hepática, né, transjugular que ele faz. Não é o Gama, não é isso. Eu quero saber o Fibroscan. O Fibroscan. Mas ele tem muita enzima, né? Vai superestimar, tem 400 de gama-GT, não sei quantos de fosfatase, né? Eu acho que o Fibroscan aqui não vai ajudar nada. A biópsia, sim. Não, Morfologicamente é normal. Ana Cláudia, vai ajudar ou não? Então, Oi, desculpa. Desculpa. Não, é que aquilo que a gente sempre fala
é aquele dilema quando você tem a hipertensão portal e você, pelo FibroScan, encontra o FibroScan baixo, com uma rigidez hepática inferior a 10, e aí você faz aquele diagnóstico de uma hipertensão portal não cirrótica. Mas fora desse contexto, aí, nesse caso, eu acho mesmo que não vai ajudar, além de superestimado. Isso, eu super concordo com a Lúcia, que poderia ser feito nesse cenário, mas com essa colestase que seja intrahepática, enfim, vai superestimar esse valor, a gente vai dar mais dúvida. Então, eu concordo com a Lúcia que me dá a impressão que a colangio-ressonância não vai fechar esse diagnóstico e talvez a gente precise partir para a biópsia, concordo, mas Gama, que reunião, hein? Obrigada, aprendi um monte, menino brilhante. Obrigada. Como E uma coisa que... Como habitualmente, né, Ana Cláudia? O doutor Gama não tem... Com certeza, sou fã desse menino, sabe demais. Ana, a gente tem... olha para o conceito da polissemia vera, da mielofibrose primária, da trombocitemia essencial, que são as 3 grandes neoplasias mieloproliferativas que estão vinculadas ao JAK2. E tem a leucemia mieloide crônica, que é cromossomo Filadélfia, que é o outro marcador, né, para aquela doença específica. Nessas 3, né, doenças que tem relação com o JAK2, a idade ao diagnóstico, na maioria dos pacientes, né, é em torno de 60 anos de idade. Só 15% dos pacientes têm menos de 40 anos no momento do diagnóstico, né? E aí eu tinha levantado aqui uma casuística da Mayo Clinic de 665 pacientes que foram acompanhados de 1967 a 2017. Só 12% desses 665 tinham menos de 40 anos de idade. 54% deles tinham mais do que 60 anos e 34% entre 41 a 60 anos. Então, a gente tem aí uma polissemia vera num paciente jovem, né, que o diagnóstico foi feito aos 29 anos de idade, mas certamente ele está doente há mais tempo do que o momento do diagnóstico. Então, isso é um dado, né, interessante. Com uma doença hepática colestática que a gente ainda não tem o diagnóstico, né? E uma coisa que chama atenção na biópsia é que ele já tem mielofibrose grau 2, né? E na medula, quanto mais fibrose você tem, mais esplenomegalia você passa a ter, né? Então, quando eles graduam a fibrose em 2 ou mais, o baço também tende a ser maior do que naquele que tivesse um grau 1 só de fibrose de reticulina na medula, né? Então, ele tem muito baço, né, para a polissemia vera, e talvez esse muito baço já seja aí relacionado à maior quantidade de fibrose que ele está desenvolvendo, né? Doutor Gama, Adalberto aqui especializando, seguindo esse seu raciocínio, então esses pacientes, com o passar do tempo, vão ter uma tendência, ele já tem um baço grande, né, bem grande, então tem uma tendência desse baço ainda crescer mais. Eles teriam indicação de esplenectomia? A indicação da esplenectomia nesses pacientes, né, ela pode acontecer, sim, Adalberto, tardiamente, principalmente naqueles com mielofibrose mais significativa, porque aí o baço passa a também fazer, não hiperesplenismo. E aí esses pacientes passam a ser candidatos a mais transfusão, não é? E aí sobrecarga de ferro secundária, essas múltiplas transfusões. Então a esplenectomia no futuro, não é? A depender da evolução do paciente, ela pode ser uma estratégia terapêutica, sim, né? Mas hoje muito menos, porque hoje você tem, né, drogas mais novas do que a hidroxiureia, do que o intéfero, né? Você tem a possibilidade do transplante de medula, né? Então essa estratégia da esplenectomia era uma coisa muito lá, né, do passado e hoje menos frequente. E sobre a sangria, ela sempre vai tentar ter esse objetivo sempre vai ficar fazendo, tendo o objetivo de manter abaixo de 45, hematócrito?
Sim, todo paciente com polissemia vera, seja de alto risco ou de baixo risco, e eles consideram quem é o paciente de alto risco? Todos que tiverem mais de 60 anos de idade e ou uma história de trombose prévia. Quem é de baixo risco? Todos que saiam desses dois critérios acima. Então, independente de ser alto risco ou baixo risco, todos farão sangria e todos serão candidatos à aspirina, como antiagregante plaquetário, né? Então, essa é uma recomendação que agente clínico já pode prescrever, recomendar ao paciente ao encaminhá-lo para a hematologia, que vai fazer depois, obviamente, o tratamento mais complexo, que é a citorredução com as drogas, né? Que eles geralmente começam com hidroxiureia, né? E o objetivo da sangria, da flebotomia, é você manter o hematócrito abaixo de 45%. Mas acho que pelo Excel que a Cláudia mostrou, acho que eles exageraram, não exageraram? Ah, sim. Ele ficou anêmico, ficou plaquetopênico. Não sei se fazer semanalmente. Eles fizeram muita sangria nele, porque, na verdade, assim, eles recomendam, né, uma sangria por semana, né, e acompanhar, né, hemoglobina e hematócrito. E esse paciente já tinha um VCM ali de 75, né, sangraram mais do que deviam, ele espoliou mais ferro, ele anemiou, né. E talvez ainda tenha ficado faltando um estudo vascular melhor, né? Uma angiotensina. Da biópsia. Eu acho que antes da gente biopsiar, a gente precisa estender esse estudo de imagem exatamente melhor, né? Porque a ideia da doença vascular porto-sinusoidal no fígado, ela é muito interessante, como a senhora chamou a atenção antes, né? O baço não, aquele baço ele está correndo por fora, ele está correndo por conta da doença mieloproliferativa, né? Mas a doença hepática colestática, né? Será que ele pode estar fazendo fenômenos de microtrombos ali na microcirculação hepática, e isso pode ser uma doença vascular porto-sinusoidal sem hipertensão portal, né? Porque hoje eles caracterizam muito bem duas etapas da história natural da doença vascular porto-sinusoidal, antes da hipertensão portal e com a hipertensão portal, né? Então, tanto é que, né, a recomendação de pensar no diagnóstico e realizar biópsia para encontrar venopatia obliterativa, né, é uma orientação para se chegar ao diagnóstico antes da hipertensão portal. Muito bem. Doutor Gama, normalmente na flebotomia se tem uma quantidade determinada? 300 ml a 500 ml cada flebotomia. E uma coisa que é assim, é recomendação absoluta para todos eles, né? 100 miligramas, os estudos mostram, né? 100 miligramas de aspirina todo dia, né? Reduz dramaticamente, né, o risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, fenômenos trombóticos periféricos, né? Melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. Gente, vamos perguntar alguma coisa a mais? Vamos encerrar, vamos jantar. Vamos agradecer a Cláudia, vamos agradecer o Gama. Muito bom. Muito bom, nossa, excelente. Gama sempre trazendo muita informação para a gente, né? Muito bom. Sempre. Nossa. Muito bom, aprendi muito. Obrigada, Cláudia, obrigada, Gama, os demais colegas. Presente nas nossas vidas, né, Boa noite. Boa noite, pessoal. E agradecer a Eunice, né, nossa chefe de inteligência técnica de informática, né? Boa noite, pessoal. Obrigado. Muito bom. Gente, tchau, boa noite. Até logo. Até a próxima semana. Aproveite a mamãe. Agora que eu vou pegar o colo dela.